Pois é, gente, a chuva está caindo, 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 caindo. E o capitalismo de Guedes vai tomando um tiro no pé. Está despencando. Por que Guedes toma um tiro no pé? Porque o capitalismo, ele não quer guerra. O capitalismo não quer guerra. O capitalismo quer paz. Para que haja investimentos na nossa nação. Ou seja, para que o capital, o dinheiro, venha fluir livremente dentro do Brasil. Só que Paulo Guedes, em outras palavras, é preciso ter paz dentro de uma nação para que os outros países invistam nessa nação. Mas a milícia de Bolsonaro não entende isso. A milícia não entende isso. Então, eles acham que por ter uma manifestação lá na Bolívia e Evo Morales renunciar, eles têm que invadir a embaixada bolivariana, ou boliviana, né? Da Bolívia, aqui no Brasil. E é isso que aconteceu. Os bolsonaristas, eles são descontrolados. E eles estão atrapalhando o plano do próprio Guedes, que o Guedes não quer guerra para quê? Para que tenha paz, para que não haja uma visão de que o Brasil é uma república de bananas, onde qualquer um manda, e não venham investir no Brasil, porque existe uma coisa chamada risco Brasil. O risco Brasil é quando os investidores de fora e até do país deixam de investir, porque a qualquer momento pode haver uma explosão demográfica, seria o povo, sei lá, se revoltando. Por isso que eles tentaram calar o Lula, porque eles tinham medo de que o Lula começasse uma guerra. E o povo da oposição. Mas sabe o que está acontecendo? Não é o povo da oposição que está fazendo bagunça. Quem está fazendo são os próprios bolsonaristas invadindo a embaixada da Bolívia e quebrando tudo. Por quê? Porque o miliciano, ele não se conforma. Bolsonaro deu poderes à milícia. Bolsonaro incentivou a milícia. Bolsonaro queria aprovar um projeto para colocar a arma na mão da milícia, para que a milícia agisse em nome de Bolsonaro. E agora o que acontece? Eles invadem a embaixada da Bolívia, sendo que Morales não se encontra mais no poder. Morales não se encontra mais no poder. Morales foi vítima de um golpe de Estado. Por quê? Porque o exército, o chefe da polícia, mandou o Morales abandonar o governo. Chefe de polícia não é para mandar ninguém abandonar o governo.
Mas mesmo assim, Morales, obrigado, sai e vai para o México. Mas o que tem a ver a Embaixada da Bolívia com isso? O que tem a ver o embaixador com isso? Nós não estamos em guerra. Quando se está em guerra, isso quem entende, até mais do que eu, os embaixadores do país. O país manda tirar os seus embaixadores. Mas o Brasil não está em guerra com nenhum país. Porque as guerras que existem são guerras ideológicas, são guerras de ideias e não de armas. Mas os bolsonaristas, que não pensam, tomaram força e foram lá quebrar tudo. Eles mesmos estão se diluindo o poder de Guedes. Porque Guedes está preocupado. Pode ser que o próprio Paulo Guedes venha pedir o impeachment do Bolsonaro. Porque o Guedes não quer guerra. Ele quer paz para que possa continuar as suas reformas. É por isso, gente, que a Rede Globo, vocês ainda não entenderam, né? Por isso que a Globo, horas ela fala bem do Bolsonaro e do Guedes, ora ela fala contra só o Bolsonaro, não fala contra o Guedes. E já perceberam isso? Ora ela fala bem, ora ela fala mal do Bolsonaro. Ora ela fala bem do governo, ora ela fala mal do Bolsonaro. Por quê? Porque ela tem que agradar os telespectadores que são contra o Bolsonaro. E tem que agradar os empresários que são a favor das reformas de Guedes. Nem a favor do Bolsonaro eles são a favor das reformas de Guedes. Porque vai trazer dinheiro para eles. Eles não estão nem aí para os pobres. Eles estão preocupados com o capital, com faturar cada vez mais. O dono da Havan, o velho da Havan, o Silvio Santos, o Edir Macedo, que é bispo, mas também é um grande empresário, que é dono da Record e de outras empresas, milionário, bilionário, e outras grandes empresas que apostam no capital, que estão apostando em ganhar no capital. Então, para esse grupo e até para o próprio exército, não pode ter guerra. Só que o exército ele resolve, ele promove a paz usando de força. Porque ele tem que pacificar a nação, usando de guerra. Para o quê? Para que o capital possa fluir. Lembra do Trump que ele disse: eu vou invadir a Coreia do Norte, vou invadir a Arábia Saudita, vou invadir a Turquia, vou invadir... A Venezuela não, a Venezuela, isso mesmo, vou invadir. Ele diz, cuidado chineses. Tudo isso são provocações para depois eles sentarem na mesa e eles combinarem. E aí, como é que a gente vai fazer? Vamos vender isso, vamos vender aquilo, vamos fazer acordo nisso? Não tem lá o Kim Jong-un, que Trump dizia que ia atacar? Não tem a Venezuela, que o Bolsonaro queria levar a juventude brasileira para uma guerra boba com a Venezuela, com Maduro, sendo que eles têm a cultura deles, eles têm a vida deles, a soberania deles, eles fazem lá o que eles quiserem da vida deles, não temos nada a ver com isso. Por que que o Brasil tem que ficar se metendo em guerra com a Venezuela?
se já tem a ONU? A ONU é o órgão universal de direitos humanos. Então, esse órgão, ele combate as desigualdades sociais quando o país está saindo fora dos tratados. São 194 países que, se não cumprir os tratados estabelecidos pela ONU, que ele resolveu fazer parte daquele tratado, por exemplo, não haver exploração de trabalho infantil. Aí, se o Brasil entrou nesse tratado, não pode haver no Brasil trabalho infantil. Aí a ONU entra. Se há uma lei lá que diz que não pode fabricar armas químicas, e o país que entra nesse tratado, e se ele for um tratado que ele mesmo aceitou participar, senão ele não participa da ONU, ele não tem o aval da ONU. E a ONU é a Organização das Nações Unidas. É ela que controla os direitos humanos, controla as desigualdades sociais, e é ela que, de uma certa forma, influencia se vem dinheiro ou se não vem dinheiro. Você vê que algumas ações de Bolsonaro, desde o início do governo, já tirou dinheiro do Brasil para o Fundo Amazônia. E agora eles dão o tiro no pé de Paulo Guedes. Porque quando eles invadem a embaixada, eu acho que o Paulo Guedes vai dizer, esse Bolsonaro tem que sossegar. Ele é o ministro da Economia, o Guedes, mas o Bolsonaro não deixa ele em paz para ele trabalhar. E aí a Globo fica fera, a Globo fica com raiva, a Record fica com raiva, todo mundo fica com raiva. Os ricos ficam com raiva, os donos de grandes empresas. Sabe por quê? Não vão comprar nada com o Brasil. Você viu lá no leilão do pré-sal? Alguém veio? Ninguém veio. O mundo inteiro está interessado no petróleo brasileiro. E aí? Só a China, que tinha reservas e comprou alguma coisinha. A China que Bolsonaro dizia que era comunista. Era vermelha. Que era uma melancia. Porque é assim que eles chamam. Uma melancia. Verde por fora e vermelho por dentro. E aí a Bolívia também comunista. Que comunismo, gente. Tiramos um ditador do poder. Que ditador? Se lá o Congresso estava funcionando normalmente. E havia eleições e o Morales aceitou fazer outra eleição. Mas foi obrigado a sair pela repressão militar. Quando Morales cogitou fazer outra eleição, o chefe da polícia chega e diz o seguinte, do exército, chega e diz, o senhor tem que abandonar. Em outras palavras, eu estou botando esse revólver aqui no seu, na sua direção, mas não é para atirar no senhor não, tá? É só para o senhor pensar um pouquinho, para o senhor ir lá para o México. Vai passar um tempo lá. Vai se divertir. Não é porque eu estou querendo atirar não, tá? É só para o senhor se divertir um pouquinho para lá, ficar para lá um pouco.
Foi um golpe. O golpe não é o que aconteceu com Dilma. Com a Dilma não houve golpe. Porque com a Dilma foi uma votação de um impeachment no Congresso. Foi o Congresso que votou, ficou um tempão votando até ela sair. Com o Morales, não. O Morales ganhou uma eleição, houve fraudes, ele voltou atrás para promover outra eleição. E quando ele estava pensando em promover uma outra eleição, eles vieram, as Forças Armadas, e falaram: você tem que sair do país. Em vez deles trazer paz, precisava ter paz, porque eles têm que ter paz para que o dinheiro... Mas onde é que o exército trouxe paz? Se eles expulsam Morales e o grupo de Morales reage. E aí há uma briga entre Morales, o grupo de Morales e o grupo que não era Morales. E já começa a morrer gente lá. Essa paz é uma paz miserável. E no nosso país, o exército também tem feito isso. Ele só aparece para reprimir o povo, não para defender. E quando ele aparece, é justamente para dar o golpe. 64 foi um golpe. Porque o exército entrou e tomou o poder e acabou com o Congresso. Fábio Emerson. Fábio Emerson, seja bem-vindo. Então o Congresso, ele é fechado e o exército reprime todo mundo. Tá vendo? Isso é golpe. Quando deram a ave para o Morales ir embora na base do revólver, foi um golpe. Um golpe militar. No Brasil foi um golpe em 64, civil e militar. Porque houve permissão de um político. Mas o atual ministro aí da economia, ele não quer que aconteça isso no Brasil. Não, ele não quer. Mas os próprios bolsonaristas vão lá e invadem. Quer dizer, eles mesmos estragam os planos da economia se desenvolver. Porque todo mundo que vê lá de fora vai dizer: esse Brasil é uma república de banana, qualquer um entra. Porque como um país ele não tem democracia, o que acontece? Acontece como o estilo dos países africanos de regime ditatorial. Era assim que acontecia. Um general entrava no poder, assumia o poder, aí vinha outro general, matava aquele general e assumia o poder. E vinha outro e matava e assumia. Era assim, aconteceu em Angola, aconteceu lá no Congo, aconteceu em vários países africanos, onde não havia democracia. Não era o povo que escolhia, mas eram os generais que se matavam um ao outro e assumiam o poder. Só que no Brasil, não. O Brasil, nós não estamos vivendo sob uma ditadura. Nós estamos vivendo, desde 88, em uma democracia. Porque o Congresso está funcionando, o Senado está funcionando, a Justiça está funcionando. Então nós temos uma democracia. Apesar de Bolsonaro ter uma visão ditatorial, ele ainda não é um ditador. Ele ainda não é um ditador.
Ele ainda não é o ditador ao estilo de Hitler. Hitler era um ditador, porque ele botou o exército nazista na rua e matou os judeus. E matou os negros. E matou os opositores. Milhões e milhões. Hitler era ditador. Então, gente, o que os milicianos estão fazendo só contribui para que o país a cada dia afunde mais. E os planos econômicos que o próprio Guedes, mesmo que seja à custa de prejudicar os pobres, mas eles estão torcendo que aconteça, porque vai beneficiar os ricos. Só que nem os próprios bolsonaristas estão se degradando, ou seja, brigando entre eles. Bolsonaro era do PSL e que agora quer fundar um outro partido. E a bagunça vai se generalizando. Não pelo PT, nem pela oposição. A própria extrema-direita e direita vão se matando uns aos outros. Vão estragando tudo. Não tem 10 meses, é 10 meses de governo. 10 meses de governo. E o governo Bolsonaro vai se diluindo. A estilo Fernando Collor de Mello. O PRN, ninguém ouve mais falar de PRN. Lembra do Collor? Todo mundo queria fazer parte do PRN? Pois é, ninguém mais quer, nem se ouve falar mais desse partido. O número dele era até 20. É o mesmo número do PSC, mas não é, porque é um país que foi um partido que foi diluído. Tem nada a ver com o PSC. E ninguém mais, só Collor ficou na história como um homem louco. Bolsonaro segue na mesma trilha. Enquanto o Lula cresce, olha a diferença, gente. O Collor saiu do partido, do país, da presidência, ninguém ligou. O Lula saiu, foi para a cadeia, ficou 2 anos e saiu de lá numa virada histórica, voltando por cima, e saiu nos braços do povo. E se a Lei de Segurança Nacional prende o Lula, torna ele um outro Nelson Mandela. Só que eles estão tentando calar a voz do Lula, porque o Lula diz, vou viajar pelo país, vou viajar, diz ele, vou me casar, né? Vai casar com a psicóloga, a Janja, e vai percorrer o Brasil. Não, em nenhum momento Lula instigou a violência, mas o grupo de Bolsonaro está instigando a violência. Sempre instigou e continua instigando. Gente, quem não enxerga isso, quem não vê isso, está cego. Quem invadiu agora a embaixada da Bolívia? Foram o grupo de Bolsonaro. O grupo de Lula em momento nenhum invadiu embaixada nenhuma. Não invadiu a casa do Bolsonaro, não quebrou nada. E o Lula não deixou que isso acontecesse. Mas o grupo de Bolsonaro já invadiu e já quebrou. Agora,
a embaixada. E lá fora, o Brasil já está manchado. Viu, Fábio Emerson Bandeira? Lá fora, o Brasil novamente está sendo envergonhado pelo grupo de Bolsonaro. Porque invadiram a embaixada, sendo que o presidente da Bolívia já nem está no poder mais. E outra coisa, gente, como é que estão querendo fazer do Brasil uma república de bananas, como nesses países? Porque nesses países da América Latina, qualquer um manda. Tentaram, né, mandar também na Venezuela, mas o Maduro não deixou, não. Elegeram um presidente. Nós estamos elegendo um presidente aqui, nós estamos escolhendo um aqui e vamos botar lá na Venezuela. O Guaidó, cadê ele? Cadê o Guaidó? Ele veio no Brasil, foi, estamos recebendo o Guaidó, os americanos, Estados Unidos, o Guaidó é o presidente. Cadê ele? Quando a Rússia e a China disse, se pisar o pé lá na Bolívia, na Venezuela, se pisar o pé lá, Estados Unidos ou Brasil, aí a coisa vai ficar feia pro lado de vocês. E aí, quem pisou o pé? De 50 milhões, os Estados Unidos tem 220 milhões, Brasil 207 milhões, é fácil. Agora, encarar a China com 2 bilhões e meio de pessoas, encarar a Rússia com 160 milhões de russos e com a maior potência bélica, a segunda maior potência, ou a terceira. Parece que é Estados Unidos, China e Rússia. Aí ninguém quer. Mas encarar um governo, por exemplo, botaram uma presidente lá agora, interina, que não tem nada a ver com o povo da Venezuela, e são índios. Tem nada a ver. Mas é assim, estão querendo fazer isso. Escolhemos um, botamos lá e acabou. Só que no Brasil, nós temos uma democracia que é no voto. É no voto. Porque se o exército determinar quem vai ser o presidente, quem vai ser isso, quem vai ser prefeito, aí vira ditadura. Aqui no impeachment de Dilma não foi um golpe. Foi uma rasteira do Temer. Porque Dilma chamou gente do PMDB para governar com ela. Chamou fulano, chamou ciclano, chamou... Quer dizer, foram democratas liberais. Chamaram vários partidos. E aí o Temer, na hora que deu a oportunidade, ele passou a rasteira. Então, gente, mas o Guedes não está satisfeito, porque Bolsonaro está estragando tudo. E logo, logo, o próprio Guedes vai pedir para tirar o Bolsonaro. Porque ele não tem controle dos fascistas que ele está formando no Brasil. E ele é um fascista e está formando fascistas que não se preocupam com mais ninguém, a não ser com uma agenda conservadora e em caçar comunista. Eles querem caçar comunista. Só que não entende
nem o que é comunista. Eu vou voltar falando sobre isso daqui a pouquinho. Diferença de nazismo e comunismo. Eu vou voltar falando. Fiquem na paz.